Você ouve agora na Psicosfera Vegana Críticas antiespecistas com o coletivo Antar. Poder Popular Antiespecista. Boa tarde, gente. Aqui é a coluna, né, da Psicosfera Vegana, aqui com participação do coletivo Antar Vegan. Sou o Cauã, sou militante da Antar, sou professor, né, militante sindical, militante vegano também. Quer se apresentar, Bruna? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Bruna, também sou militante da Antar. E é isso, vim aqui fazer uma participação com vocês. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre, bom, essa polêmica que deu, né, de uma apresentadora aí muito famosa que falou, né, numa live para a Alerj, né, que era a favor de usar criminosos, pessoas que estão presas em testes, e como isso repercutiu vários temas, né, do ecofascismo, que a gente de esquerda está usando esse termo. A gente também vai debater sobre encarceramento em massa e o que isso tem a ver com o veganismo. Por que o veganismo popular ele tem conexão com o abolicionismo penal, ele tem conexão com uma luta também contra as prisões, né? Então, a primeira coisa, né, que eu fiz até um videozinho e falei, é que essa posição da Xuxa, isso que é o mais interessante, né? Ela não é uma coisa personalista, a gente não pode personalizar isso, a gente tem que entender pela raiz, porque esse pensamento é muito comum, a gente viu nos comentários que é muito comum entre veganos, né? Mas por que isso acontece? Existe essa coisa da, né, colocar os animais à frente de muitos veganos por causa dessa despolitização do veganismo. É por isso que nós, veganos populares, a gente sempre fala dessa necessidade de intersecção, essa necessidade de politização. Porque essa despolitização, né, quando você não enxerga outras pautas junto, você abre brechas para quê? Para um outro tipo de política, que é uma política, assim, neoliberal, uma política que vai defender a classe dominante, uma política que vai cair mesmo inconsequentemente, porque a Xuxa ela já deu várias entrevistas falando, né, que ela era anti-Bolsonaro, né, a favor LGBTQ. Então não é uma coisa, às vezes, consciente, né? O veganismo não é um movimento à parte desses outros. A causa animal não pode estar acima da causa humana, nem de qualquer uma outra. E o discurso dela escondia isso, né? Isso. Ela, na verdade, ela faz isso, né? Esse veganismo despolitizado, que parece que, assim, quando você entra no veganismo é muito comum. Tem várias ONGs, né? Várias coisas que falam assim, ah, não interessa, a pessoa vem lutar pelos animais. Não interessa se ela é de direita, de esquerda, centro, a gente está pelos animais. Mas esse veganismo, que parece ser o majoritário, até quando pessoas de esquerda entram, falam, nossa, que horror, né? Que movimento despolitizado. Isso acontece com outros, né? Movimento LGBTQIA+, também bastante liberal e tal. Mas isso foi também uma coisa histórica, né? Eu falo muito daquele veganismo do movimento punk, que as pessoas não conhecem, de 1980, das ecofeministas depois, né? Das religiões minoritárias, que já faziam essas conexões. Na verdade, esse veganismo despolitizado, entre aspas, que ele tem uma política, ele veio dessas ONGs neoliberais patrocinadas pelos Estados Unidos para tentar tirar isso mesmo, tirar essa potência do veganismo. Porque quando você fala que é só, vamos só boicotar produtos, e nem agora às vezes produtos, pode ser um produto de uma empresa que testa, que tem trabalho escravo, mas não tem problema se ele for à base de vegetais, esse que é o novo veganismo prega, esse veganismo desvirtuado. Então, primeiramente, tem que entender isso, nessa despolitização, e aí, sem consciência, né, sem consciência de classe, sem consciência feminista, sem consciência, né, antidominações, você vai cair no quê? Vai cair em ideias que são hegemônicas, que são ideias de direita, de encarceramento, de racismo, ideias elitistas, mesmo inconsequentemente, mesmo inconsciente, né, que infelizmente ela e outras pessoas caem. Por isso que a gente tem que fazer essas conexões, né? E
Você quer falar um pouquinho, Bruna, da questão do encarceramento e tal? Sim. Essa ideia do veganismo despolitizado entende muito o veganismo mais como uma dieta, né? Como estamos defendendo os animais e não comemos animais, e esquece de que isso tem que estar unido com uma luta mais radical, né, anticapitalista, que sempre foi o caráter do veganismo desde o começo. A questão do encarceramento em massa, pelo que a Xuxa falou, é como se parte daquela ideia do senso comum de que os presos são pessoas cruéis e criminosas e que deveriam sofrer até morrer lá na cadeia, sendo que é extremamente injusto, né, o que eles passam lá. Tem dados da Infopen, que é o instituto que analisa todas as questões do sistema carcerário no Brasil, que diz que 42% dos presos no Brasil ainda não foram julgados. Ou seja, mais ou menos metade das pessoas que estão lá podem ser inocentes e que são presos injustamente. Fazer os testes que são extremamente cruéis nessas pessoas seria absurdo. É isso mesmo. Fora que a porcentagem, eu não sei qual a porcentagem agora que tá, né? Mas até pouco tempo eram quase 70% de pessoas negras, né? Então, Sim, ele não é neutro, o sistema prisional não é neutro, assim como o Estado não é neutro. O Estado, ele é um instrumento da classe dominante. Então, na verdade, as prisões modernas elas foram criadas para conter a classe trabalhadora. Porque imagina esse monte de pessoa que está presos, né, se revoltando em conjunto. um grande exemplo disso é que os 3 crimes mais comuns cometidos pelas pessoas que são presas são sem violência, contra o patrimônio e relacionado ao uso de drogas. E, tipo, as pessoas da classe dominante também usam drogas. Só que você nunca vai ver uma polícia entrando, invadindo lá e matando do jeito que mata nas favelas. Nem prendendo, nem nada. Exato, né? Ela não é um instrumento neutro, as prisões. É muito ingênuo Sim, acreditar nisso e achar que prender pessoas vai garantir com que isso se efetive, né? O Estado ele poderia acabar com as drogas se quisesse, né? Os países que legalizaram, os países que deram condições de vida melhor foram fazendo isso. Mas essa guerra às drogas é um movimento de você perpetuar todas as desigualdades existentes, né? sim. É Porque basicamente um genocídio, né? exato. Entendendo isso, é por isso que aquele veganismo, né, do movimento punk, do começo radical, e hoje o veganismo popular, entendem isso, que como é um genocídio, como tem racismo, nós como antiespecistas, né, como somos contra o sofrimento, né, a gente fala, abra todas as jaulas, então é todas, né, de animais humanos e não humanos que a gente fala. Não dá pra gente soltar coelho, cachorro, né? Postar foto do Animal Liberation Front e tá querendo prender pessoas que vão sofrer Sim, também, né? Vão ter toda aquela capacidade de ciência que a gente fala, de sofrimento, presas, amultuadas, e usando essa coisa ainda para legitimar uma classe dominante, que é a mesma classe, é bom a gente sempre lembrar aqui a nossa característica que a gente fala, que é a mesma classe que sustenta, né, economicamente e ganha com esse especismo. É, a classe dominante do sim. Brasil é que sustenta a pecuária, que sustenta, né, todas essas relações de dominações aí. Então, é É. muito necessário, né, se discutir sobre abolicionismo penal, destruições de prisões, junto com destruição de jaulas. Né? E muitas pessoas aqui ficam Totalmente. assustadas com isso. Vai falar como vai soltar essas pessoas, mas é o que você, Bruna, disse, né? A maioria das pessoas a gente, que não estão lá, não são essas pessoas assassinos, estupradores, são pessoas de pequenos delitos, são pessoas que roubam para comer. Os perigosos, criminosos, realmente, que as pessoas têm medo e acham que devem ficar presas porque vão cometer crimes atrocidáveis, são uma minoria muito pequena. E eles fazem a gente pensar que é a maioria justamente para causar esse pânico moral, né? Exato. Porque realmente muitas pessoas perigosas são muitas vezes da classe dominante e ficam totalmente impunes. Outra questão, tipo a questão da fiança que eles pagam e
não tem justiça para ele, sabe? A justiça, ela não é neutra, nem o Estado, porque o Estado não é. Então, não tem como, né? E assim, não é porque a gente é abolicionista penal que a gente não quer lidar com os crimes, não é isso. A gente não quer estupradores andando, não é isso. Mas criar, né? Porque as pessoas têm esse medo. Nossa, como vocês vão fazer isso? Mas evitar exatamente a criação dessas pessoas, diminuindo as desigualdades sociais, né? E claro, assim, se a gente for ver, conversar com um psiquiatra, uma pessoa que é um problema se para a sociedade, tem alguns problemas que não dá para ser sanados. Ninguém vai recomendar uma prisão hoje em dia, né? Ninguém vai recomendar, porque não vai melhorar essa pessoa presa 10 anos e depois sair, tipo, reclusa. Então, a sociedade tem que pensar outras formas de tratamento, outras formas de abordagem que evita isso e também lide com isso, né? Que Por assim, possam restaurar essas pessoas, né? e a gente falar de veganismo popular é exatamente inserir esse debate da classe, né, do abolicionismo penal dentro ali do movimento de libertação animal. Por isso que a gente fala libertação animal, libertação humana, que é o mote. Não é brincadeira, é literal, libertação mesmo, né, libertação de todas as amarras e jaula é uma delas. Não pode ser uma coisa assim efêmera. A palavra libertação, libertação é tudo, ou é tudo ou não é nada. Tem que ser uma verdadeira emancipação, né? E se o veganismo não estiver conectado com essas questões, ele pode cair em um discurso de ecofascismo, né? Como esse da Xuxa que a gente falou. Igual a gente estava discutindo também. Às vezes o ecofascismo, assim como o fascismo, ele não é consciente. A pessoa não está lá assim, sou ecofascista e tal. Porque se fosse, seria muito fácil. O fascismo também, ele pegou elementos ali da Europa, que estava acontecendo antissemitismo, né, supremacia por causa da colonização, elitismo, essas coisas, medo da Revolução Russa que estava acontecendo, para mobilizar, né, coisas que já estavam para transformar em fascismo. E ecofascismo é muitas vezes isso. Tem essa ideia muito no movimento ambientalista neomalthusiano que o humano é tipo, uma eles praga. entendem a urgência ambiental, né, por causa do colapso que a gente está vivendo. Eles entendem essa urgência, só que filtrando quais são as pessoas que deveriam cuidar desse planeta, quem deveria permanecer, quem deveria morrer, né, assim, quem poderia ir e quem deveria ficar, na verdade, né? É uma ideia neomalthusiana, que assim, se você matar a população, Uhum. o planeta ele vai ficar lindo, maravilhoso. É E tipo Thanos, isso que todo mundo conhece. tipo isso. E ele não é consciente é que o fascismo, ele acha que vão salvar o mundo fazendo isso. Só que não, porque o problema está em classes. Tipo, 1% da população, que são os bilionários, eles usam mais água do que eu acho que metade da população inteira. Então não tem essa de E as grandes corporações, né? isso. O Não problema é um está consumo nela. individual. Você reduzindo o seu consumo individualmente não vai mudar o planeta. Assim, nem se forem várias pessoas, se não estiverem organizadas, não tem transformação, né? Não existe solução individual para um problema coletivo. Sim, um problema estrutural, né? Por isso que também as pessoas caem nesse ecofascismo, porque acham assim, não vou fazer teste em animais porque eles são inocentes, fica essa coisa moral, não entende essa coisa estrutural, econômica e política. Mas vou fazer em pessoas que, sei lá, eu acho que mereçam, né? Nessa ideia de querer matar ou torturar quem não merece. E só que o problema, ele não tá nisso, porque se a gente usar essa tecnologia para a gente, né, não para a classe dominante, mas tomar essa tecnologia que existe, não precisava fazer testes, a gente tem tecnologia para fazer, né, testes Tem. em laboratórios, né, não precisa fazer em pessoas ou ficar nisso, nessa Sim, um dualidade de pessoas exemplo, ou animais. um exemplo muito interessante que a Sabrina Fernandes deu em um vídeo que ela fez recentemente foi sobre usar, por exemplo, quando uma pessoa faz uma cirurgia plástica, que sobram peles, eles têm muito esse tipo de coisa, né? E não usam, que poderia usar, não precisava de testar em animais nem em pessoas. Sim, eu não entendo muito nisso, mas eu sei que tem tecnologias, várias universidades que não utilizam mais, né, o sistema, porque a gente já estudou, né, a gente sabe como é o sistema de um humano dentro, todos os tecidos e tal. Uhum. Então, isso a gente tem tecnologia, né, e usar essa tecnologia para o veganismo
e para a libertação de ambos, né, de forma igualitária, não uma tecnologia que fique presa a um grupo, que é a nossa missão, né? Porque tem isso no ecofascismo também, de ver a tecnologia como ruim, acabar, destruir, então eu vou destruir a tecnologia, os seres humanos, tudo, e vou extirpar todo mundo. Só vai sobrar 10 Sim, pessoas no planeta, só que essas 10 pessoas que vão sobrar, é exatamente os bilionários, porque eles têm dinheiro para se manter. Ou seja, genocídio, só que é genocídio de 99% da população, né? É igual sim. aconteceu com a colonização indígena, só que potencializado, é, Globalmente. isso, 90% mais. Então, é isso, né? E como que a gente faz, né? Sempre a gente fala para o veganismo, então, sair dessas amarras, sair desses problemas. É lutar exatamente junto com a classe trabalhadora, com as demandas, tentar construir, né, essa libertação animal, libertação humana, né, não com vírgula, libertação animal, libertação humana, mas junto, né? Libertação Sim. animal humana. Então, uma construção mesmo simbiótica disso, né? Que caminhe junto, que não coloque um acima do outro. Conectar os movimentos sociais, né? E todas as expressões de poder popular que a gente tem, que são muitas, para poder fortalecer todas as lutas juntas, né? E levar o veganismo além do que a gente conhece hoje. É, exato. Uma coisa que eu levei para cantar, né, que pode ser um alongamento do nosso trabalho do pessoal de situação de rua, que eu falei que esses veganos não ficar louco, é trabalhar, né, trazer o veganismo, trazer essas coisas dentro de prisões. Imagina como vai ser a reação deles. Porque eu acho que essa sensibilidade da questão de estar preso vai dar uma consciência, né, nessa questão, nossa, os animais ficam presos, e essa conexão do Sim, abolicionismo, com certeza. essa construção, tentar trabalhar essas construções, né, a questão, por exemplo, da alimentação, a falta de autonomia alimentar. Isso me lembrou uma frase do Trotsky, que é assim: os que mais sofreram com o velho são os que lutam mais arduamente pelo novo. Faz muito sentido, né? Tipo, as pessoas que mais sofrem com o que acontece são as que são mais capazes de ter empatia com as que estão na mesma situação parecida, e que podem lutar para mudar as coisas, né? É, exatamente, tem aquele livrinho, né, que a gente está na formação, a gente sempre fala bestas de carga. Por que bestas de carga? Panfleto vegano socialista? Porque para o autor, né, então ele faz uma análise de classe materialista, e tanto os animais, tanto esses oprimidos, eles são para a classe dominante isso. Besta de carga não tem muita diferenciação, né? Então, por exemplo, uma empresa que está proibida de usar jumentos de coco para carregar, por causa desse veganismo liberal, lutou, beleza, libertou. É que ele vai fazer essa empresa usar esses trabalhadores, análogo à escravidão, a esse trabalho. Ou seja, para a classe dominante não importa se é humano ou animal, importa o lucro. Então é isso, né? Bestas de carga, o que nós somos. E Sim. nós, como isso, a gente tem que se revoltar, se juntar contra esse inimigo comum, né? Que vai libertar a gente e criar durante essa libertação também modos de não ter dentro, né? Assim como a classe trabalhadora é machista, assim como a classe trabalhadora é racista, a gente vai dentro dessa oposição se construindo dentro dessas dominações, a gente faz isso com especismo, porque a classe trabalhadora também é especista, mas não tentando julgar ela como ruim, porque isso a classe dominante faz isso para dividir a classe trabalhadora. Então ela também é especista nesse sentido, né? Porque ela acha que precisa dessa dominação para sobreviver, para se manter, mas ela não precisa, porque quem mantém todas as dominações, inclusive o especismo, é a classe dominante. Então, essa libertação conjunta que a gente faz, destruindo a classe dominante e também as dominações que estão entre a classe trabalhadora, que é o objetivo. Então, trabalhar esse veganismo com essas outras causas que estão acontecendo, né? Autonomia alimentar, soberania alimentar, luta de terras, luta, né, por moradia, luta sindical, luta comunitária por melhor vida, né? Inserir essas questões ecológicas, animalistas dentro dessas perspectivas, né? Também os movimentos ecológicos tentar fazer uma ponte desses movimentos, né? Porque às vezes eles estão muito isolados, muito numa ideia de classe média de salvar o ambiente por determinados grupos. Veganismo e luta de classes, né? Sem união com a classe trabalhadora não tem transformação, porque é a maioria. Isso aí. Então,
se organizem, né? A gente está aqui organizado, ANTAR politicamente também, nível social, nível comunitário, a gente sempre fala isso, para enfrentar esses ataques que virão. Bom, vai ter esse episódio na Psicosfera Vegana, né, na plataforma, que a gente vai divulgar aqui, também no YouTube e também vai para o IGTV da ANTAR. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Você acabou de ouvir no Psicosfera Vegana. Críticas antiespecistas com o coletivo ANTAR. Poder Popular Antiespecista.